Bom dia, vamos retomar aqui direito constitucional para o Conselho Federal de Odontologia. Estamos no inciso 9, não, inciso 10, e depois vamos resolver os exercícios aqui da Quadrix, na TEC Concurso. Vamos lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurados o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Esse aqui é o princípio da intimidade. Isso aqui a gente já viu nos anteriores, mas vai se aprofundando mais ainda. Dissecando esse inciso, percebe-se que ele protege o direito à intimidade e à vida privada, né? Resguarda, portanto, a esfera mais secreta da vida de uma pessoa, tudo que diz respeito ao seu modo de pensar e de agir. Direito à honra, blinda desse modo o sentimento de dignidade e a reputação dos indivíduos, o bom nome que os diferencia na sociedade. E inciso 3, o direito à imagem, né? Defende a representação que as pessoas possuem perante si mesma e aos outros. Lá em cima, você viu que a gente viu no inciso 4, né? 4 ou 5, não. 4 ou 5, dizendo que você pode ter direito de resposta sem prejuízo de indenização por dano material, moral e a imagem. E aqui ele define o que é a imagem, né? A imagem defende a representação das pessoas que possuem de si mesma e os outros, né? Os outros têm de si mesmo. Aquela chamada, vamos dizer assim, uma honra subjetiva, né? É aquilo que você pensa e que as pessoas pensam de você. Não é uma honra objetiva. Você lembra que a gente estudou em direito penal que tem dois tipos de honra: a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva são aquelas questões assim, é realmente um fato, né, da pessoa. E a honra subjetiva é aquilo que você acha de si mesmo. Então, são questões mais pessoais. Vamos lá. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Elas consistem em espaço íntimo e intransponível por intromissões ilícitas externas. A violação desses bens jurídicos ensejará indenização, cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade da conduta. Destaca-se que as indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis, ou seja, diante de um mesmo fato, é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações. O que ele botou aqui? Reclamação constitucional pode ser utilizada quando ato administrativo ou decisão judicial. Onde é que ele está? Da onde isso aqui? Onde ele pegou aqui? Anotação 34. Está aqui em cima. Está aqui. É porque, na verdade, ele pegou daqui, é livre. Ah, tá. Ele pegou aqui, eu acho que a gente não leu ontem. Ah, tá. A censura. Ah, tá. No caso da censura. Né? No caso da censura, deixa eu só ler aqui, que tem uma nota de rodapé e a gente pulou ontem. Assim, a decisão judicial que determina a retirada de matéria jornalística do site internet configura censura inadmitida, sendo possível apenas situações extremas. Contra a decisão judicial, com esse teor, seria cabível reclamação perante o STF. O que é isso? Existe uma ação, né? Uma ação seria uma petição, um documento judicial em que você pode, né? Você pode, ajeitar aqui, você pode acionar o STF diretamente. Isso é chamado reclamação constitucional. Seriam situações seguintes: existe uma decisão do STF, ou existe uma súmula vinculante do STF, em que ela tem que ser respeitada. A partir do momento em que ela é desrespeitada, automaticamente você aciona o STF. Como assim? Eu estou lá no juiz de primeiro grau, entro com uma ação que é baseada num entendimento já do STF pacificado, como esse aqui. Qual é esse entendimento pacificado? Determinando que matéria jornalística, né, que determinando a retirada de matéria jornalística, ou seja, um juiz determinou que tirasse de um site meu uma matéria jornalística minha. Em vez de eu recorrer para o tribunal, recorrer para o STJ, recorrer para o STF, depois para o STF, eu não preciso esperar nada disso. Direto lá do juiz de primeira instância, eu faço uma reclamação direto no STF, dizendo: olha, tem entendimento de vocês que não pode tirar matéria jornalística. Eu posso dar a essa pessoa o direito de resposta e não retirar a matéria. Ou seja, você bypassa direto a decisão desse juiz
Pode ser de uma cidade pequena, de uma comarca do interior, direto para o STF. O recurso dele pode ir direto para o STF, o recurso seu. É chamada reclamação constitucional. É isso que ele está explicando aqui. Determinados, né, direitos seus, se já tem um pacificado entendimento do STF, você já pode direto reclamar no STF. Não precisa seguir aquela hierarquiazinha, né, esses graus recursais. Acho que é só. Acho que é só esse comentário aqui. Manifestado, voltando aqui. Então, indenização, não sei quem já tinha lido, acumulado com material. O que é dano material? Dano material, por exemplo, agora, não sei se vocês souberam, teve a prova de. Deixa eu botar aqui, porque tá meio estranha essa câmera aqui. Teve agora a prova do TJ da Bahia. TJ não, desculpa. Estou tentando alinhar eu aqui no meio da. Acho que agora foi. Tentando eu alinhar aqui no meio, não estava indo. Vamos lá. Teve a prova da Polícia Civil da Bahia. Não sei se você sabe, foi anulada a prova de delegado. Teve um problema lá. Então, o que acontece? O que é dano material? Dano material, toda vez que você vê isso, tem direito a dano material e dano moral. O que é o dano material? Dano material é aquele dinheiro que você já gastou, aquele dinheiro efetivo que já foi gasto. Por exemplo, sua passagem de avião, o Uber que você usou, o hotel que você pagou. Isso é o dano material. Você sofreu de ter ido lá fazer a prova e a prova ter sido anulada. Isso já foi o dano material. Você já gastou avião, hotel e deslocamento. E o dano moral? Aí o dano moral é aquilo, pô, estava doente, tive problema, alguma coisa assim. Então são coisas mais que você não teve dispêndio de dinheiro, mas que foi um sacrifício para você. Isso daí é subjetivo. Então, toda vez que falar comula o dano material e o dano moral, significa isso. O dano material, aquilo que você já gastou, e o dano moral é subjetivo. Então, normalmente, às vezes, você vai entrar com uma ação e você pergunta para o cliente: tem dano material? Gastou alguma coisa? Cara, paguei isso, né? Gastei isso, gastei aquilo. Isso é o dano material. Dano moral, não, aconteceu isso, pô, tive um mau problema, então vamos botar na petição. Então, toda vez que, nesse caso aqui específico, a imagem, a honra, tem dano material e dano moral. O que pode ser a imagem, um dano material à imagem? Né? Eventualmente pode ser um dinheiro, dano material também pode ser um dinheiro que, apesar de você não ter despendido, mas que você iria ganhar. Então, você tinha uma loja, a loja faturava X por mês e por causa daquela situação, se teve um dano à imagem da loja, a sua imagem, você teve que fechar as portas, deixou de ter aqueles lucros, né, que você teria. Então, isso também é um dano material, não é moral. Vamos lá, as pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares dos direitos à honra e à imagem. Segundo o STJ, desculpa, a honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevida de título cambial, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial daí decorrente. É importante que você saiba que o STF considera que, para que haja condenação por dano moral, não é necessária ofensa à reputação do indivíduo. Assim, a dor e o sofrimento de se perder um membro da família, por exemplo, podem ensejar indenização por danos morais. Além disso, com base nesse inciso, o STF entende que não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA. Essa medida feriria também outros direitos humanos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e a intangibilidade do corpo humano. Nesse caso, a paternidade só poderá ser comprovada mediante outros elementos constantes do processo. Depois eu explico essas parágrafos aqui, porque existe legislação já atenuando isso aí. Sobre esse tema, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que é válida a decisão judicial proibindo a publicação de fatos relativos ao indivíduo por empresa jornalística. O fundamento da decisão é a inviolabilidade constitucional dos direitos de personalidade, notadamente o da privacidade. Outra importante decisão do STF diz respeito à privacidade dos agentes políticos. Segundo a Corte, esta é relativa, uma vez que estes devem à sociedade contas da atuação desenvolvida, mas isso não significa que quem se dedica à vida pública não tem direito à privacidade. O direito se mantém no que diz respeito a fatos íntimos e da vida familiar, embora nunca naquilo que se refira à sua atividade pública. No que diz respeito a servidor público, que no exercício de suas funções é injustamente ofendido em sua honra e imagem, o STF entende que a indenização está sujeita a uma cláusula de modicidade. Isso porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania.
E quando a agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade do seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico, francamente sindicável pelos cidadãos. Assim, no caso de uma auditora fiscal sofrer um dano à minha honra por uma reportagem da TV, a indenização a mim devida será menor do que aquela que seria paga pelo cidadão comum. Então, são todos julgados da STF sobre esse inciso. Essa questão da paternidade, existe a legislação que fala o seguinte, ok, você pode se negar a fazer exame de DNA, mas aí pressupõe que você é o pai. Então, há uma prova, né, vamos dizer, não juris tanto, não é absoluta, é juris tanto. Uma prova de que, tipo, pô, então se ele está se negando, possivelmente ele pode ser, então. Vou me negar, então dificilmente você vai usar outros meios e essa questão de não fazer o DNA, você, na verdade, bota suspeita de você ser. Se você fizer, você tira completamente, né? O que mais podemos comentar aqui? Essa questão do servidor, né? O dano moral à imagem do servidor, ele é atenuado, o valor, até porque você está exposto. Ele não colocou aqui, não sei se vai botar em outro inciso, também que é muito em prova, é a questão do servidor ter o valor dos seus salários divulgados em site. Não sei se você sabe, vocês sabem, nós temos o portal da transparência. Então, no portal da transparência, você tem o salário de qualquer servidor público lá. Governo federal, governos estaduais também tem. A maioria tem já, acho que é obrigatório, não sei qual é a legislação. Mas você entra lá, digitar lá meu nome, Edvando, Socorro, Fonseca de Miranda. Vai estar lá meu salário. Eventualmente vai estar algum disclaimer, né? Dizendo assim, ó, isso aqui é o salário bruto, né? Você não sabe, né, os descontos. Eles não colocam desconto se você tem empréstimo, não coloca se você tem financiamento, só coloca o salário que você ganha lá. E alguns descontos, mas é só descontos assim, INSS, imposto de renda. Então, não pense que porque está salário lá, a pessoa está bem, né? Vamos dizer assim, como é que a gente chama? Da educação financeira da pessoa, a pessoa nem sempre está tão bem assim, né? Conheço alguns amigos assim. Vamos lá. O STF considera que, para que haja condenação por dano moral, não é necessária ofensa à reputação do indivíduo. Assim, a dor de se perder um membro da família, por exemplo, pode ser a indenização por danos morais. Ok, já tinha lido isso. Direito à privacidade também foi objeto da análise do STF na DI 4815, no qual se avaliou a necessidade de autorização prévia para a publicação de biografias. Em exame, isso aqui também tem muita prova, hein? Em exame, estava em conflito entre os direitos fundamentais. De um lado, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, do outro, o direito à intimidade e à vida privada. Ao efetuar um juízo de ponderação, a STF concluiu pela prevalência, nessa situação, do direito à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Decidiu-se a Corte que é inexigível, isso aqui cai na prova, esse termo aqui, inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas. Com essa decisão, o STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Entretanto, cabe ressaltar que a inexigibilidade do consentimento não exclui a possibilidade de indenização em virtude de dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Segundo Alexandre de Moraes, a inviolabilidade do sigilo de dados, artigo 5º, inciso 12, complementa a previsão do direito à intimidade da vida privada, artigo 5º, inciso 10, sendo ambas as previsões uma defesa da privacidade e regidas pelo princípio da exclusividade. Depois eu volto aqui no sigilo bancário. Mas isso aqui foi uma ação do Roberto Carlos, né? Ele não colocou aqui, mas foi do Roberto Carlos, que pessoas estavam fazendo biografias dele. Ele não autorizou contar a história dele. E o STF chegou à conclusão, nesse julgado, que apesar de ter em conflito realmente, né, a intimidade, a vida privada, o direito à intimidade, prevaleceu o direito de expressão. Então, hoje, eu posso fazer uma biografia, sei lá, do presidente da República, sem pedir autorização para ele. Posso fazer uma biografia do Lula, posso fazer uma biografia da Dilma, posso fazer uma biografia de quem eu quiser, que eu achar interessante.
Pessoas já falecidas, posso fazer uma biografia, sei lá, quem já faleceu, eu acho importante que, eventualmente, sei lá, Tamar Franco, falando de presidente, mas outras pessoas também, né? Eu não preciso pedir para a família dele, porque ele já morreu, em tese, quem passa a ter os direitos, se eu ofender ele, é a família dele. Mas isso não exclui a possibilidade de eu escrever alguma coisa ali que venha ofender a honra, a imagem, a privacidade dessa pessoa, ainda que falecida, porque os descendentes dele podem me processar, de pagar a indenização, né? Então, escrever alguma coisa ali que ofendeu ou que pode ter exposto demais, eu vou pagar. É igual a decisão, eu sempre tenho que pensar assim, mais do que decorar os incisos, é pensar. Se o STF entende que, no caso de uma matéria jornalística que ofenda a pessoa, em vez de eu tirar a matéria jornalística, eu dou o direito de resposta, ou seja, eu não posso obrigar a pessoa a tirar a matéria jornalística, nem o juiz pode, senão ele pode ter uma reclamação no STF sobre essa decisão dele. Vamos dizer assim, essa decisão também aqui é meio que, vamos dizer assim, natural, de acordo com a jurisprudência do STF, né? Ou seja, se numa matéria jornalística que está ofendendo uma pessoa, eu não obrigo a pessoa a tirar a matéria, mas sim dar um direito de resposta, uma biografia, em vez de eu proibir a pessoa de escrever alguma coisa sobre aquela pessoa, eu deixo ela escrever. Caso ela seja ofendida, a pessoa biografada, ela entra na justiça contra aquela pessoa, né, para receber dinheiro, receber coisa. Então, vamos dizer, um raciocínio lógico, né? Não é incoerente essa decisão. Agora vamos entrar aqui no sigilo bancário. O sigilo bancário também cai muito. Esses incisos aqui, quase todos, né? Vamos lá. Também relacionado aos direitos da intimidade e à vida privada está o sigilo bancário, que é a verdadeira garantia de privacidade dos dados bancários. Assim, como todos os direitos fundamentais, o sigilo bancário não é absoluto. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ de que, havendo satisfatória fundamentação judicial a ensejar a quebra do sigilo, não há violação nenhuma à cláusula pétrea constitucional. A pergunta que se faz agora é a seguinte: quais autoridades podem determinar a quebra do sigilo bancário? O sigilo bancário é seus dados no banco, né? Conta corrente, movimentação bancária. A resposta a essa pergunta é complexa, envolve conhecimento acerca da jurisprudência do STF e do STJ. Ou seja, o que cai na prova é essa jurisprudência. Esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode, esse pode, desde que seja assim. Então, nas provas, normalmente, quanto ao sigilo bancário, você tem que ficar atento, porque, ao mesmo tempo que uma pessoa não pode, mas em determinadas situações ela pode quebrar o sigilo bancário seu. Então, vamos lá. O Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. Isso é clássico. Isso aí, lógico, qualquer sigilo bancário e fiscal só por ordem fundamentada do juiz. Então, logicamente, o Poder Judiciário pode, não tem nem questionamento. Pegar uma ordem do juiz, você estando lá como gerente do banco, ou, né, gerente de uma conta, chegou, está lá assinado pelo juiz, ok, está aqui os dados dessa pessoa. Não tem nem questionamento. Agora, CPI, comissões parlamentares de inquérito, federais e estaduais, podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Isso se justifica pela previsão constitucional de que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. As CPIs municipais, que se cai muito, as CPIs municipais não podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Os municípios são entes federativos que não possuem poder judiciário. E, como tal, os poderes das CPIs municipais são limitados. Então, CPI pode, mas municipal não. Por quê? Porque o município não tem poder judiciário, então não pode parar ele a ter poderes próprios de um poder judiciário. Vamos lá, Lei Complementar 105, 2000. Vocês estão ouvindo um barulhinho assim? Tem não, né? Parece até alguém batendo. Não. Bom, a Lei Complementar 105, 2001, permite que autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei complementar, deixando consignado que as autoridades fiscais poderão requisitar informações às instituições financeiras desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. As informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Em sua decisão, o STF deixou claro que dos dados fornecidos pelas instituições financeiras, as autoridades fiscais continuarão sob cláusula de sigilo.
Os dados antes protegidos pelo sigilo bancário passarão a estar protegidos pelo sigilo fiscal. Assim, não seria tecnicamente adequado em falar assim, quebra o sigilo bancário pelas autoridades fiscais. Então, vamos lá, vamos relembrar. Sigilo bancário fiscal, Poder Judiciário pode. CPI pode, desde que seja federal, né? Câmara ou Senado, ou estadual, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa. Municipal não pode. Autoridade fiscal, o que é autoridade fiscal? Receita Federal, Receita do Distrito Federal, né? Pode pedir dados bancários? Pode, mas tem que comprovar que, que tenha um processo administrativo, dizendo, olha, eu estou fiscalizando aqui determinada empresa, estou num processo administrativo fiscal, né? E eu gostaria dos dados bancários dessa, né, dessa empresa, dessa pessoa. Também pode, mas tecnicamente, como a gente explicou, não é uma quebra de sigilo bancário, porque não está quebrando o sigilo bancário, está trazendo os dados de informações bancárias, da movimentação financeira, para verificar se a pessoa não está omitindo ali nota fiscal, né? Como é que uma receita, desculpa, não é receita não, como é que uma empresa tem uma receita, né, lá ali passando, debitando na conta dela de 10 milhões e na nota fiscal ela tem só 3 milhões de faturamento de emissão de nota fiscal. Então, é para isso que há esse movimento aí e não há necessidade. Tudo isso que quando ele fala quebra sem necessidade é porque não há necessidade da Receita Federal, pedir autorização para o juiz. Porque, lembrando, na Constituição fala, né, que sigilo bancário, sigilo fiscal só pode ser quebrado com decisão fundamentada de um juiz. Eu não preciso pedir para o juiz nesse caso, porque a própria lei já determinou. Ministério Público, vamos lá. O Ministério Público vai determinar quebra do sigilo bancário da conta de titularidade do ente público. Segundo o STJ, as contas correntes dos entes públicos, contas públicas, não gozam de proteção à intimidade e à privacidade. Prevalecem assim os princípios da publicidade e moralidade, que impõem à administração pública o dever de transparência. No caso concreto analisado pelo STJ, um prefeito municipal havia sido denunciado pelo Ministério Público em razão da prática de crimes. Em razão disso, foi impetrado um habeas corpus, alegando-se que as provas que motivaram a ação penal seriam ilegais. Segundo os argumentos do impetrante, as provas seriam ilegais por terem sido colhidas mediante quebra de sigilo bancário determinado pelo Ministério Público, sem qualquer ordem judicial. Ao examinar o caso, o STJ decidiu que são lícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de Prefeitura Municipal, para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. Vamos lá. Quebra de sigilo bancário de entidade pública. Se chegar lá, na sua mesa, como gerente do banco, bancário, Ministério Público Federal, ofício, solicito os dados bancários, movimentações financeiras dos últimos 5 anos do Edivan Miranda. Não. É o Ministério Público, não tem autorização judicial aqui, nego. Solicito movimentação bancária, conta corrente, movimentação financeira da prefeitura tal. Ok. A conta da prefeitura são essas movimentações. É a pessoa, não é o prefeito, não é a pessoa física. Né? Só pode ser da entidade. Então tem que ter cuidado com essa pegadinha, entendeu? O Ministério Público ele tem que ter autorização do juiz para ter acesso a contas. E isso também, base nesse entendimento, esse é um entendimento um pouco antigo. Deixa eu ver, 42? De quando é que é isso aqui? 42, ó, 2015. Tá vendo 2015 aqui? Você lembra aqui, ó, 2015? O que ocorreu? Teve uma briga aí, questões políticas, dizendo assim, não, o STF anulou as provas contra o senador, acho que é Flávio, né? Acho que é Flávio Bolsonaro. Mas por quê? Não, estão favorecendo. Não, é esse entendimento aqui, porque o Ministério Público pegou informações dele sem autorização judicial. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro estava fazendo uma ação baseada nisso. Então, já é uma jurisprudência antiga. Então, não houve nada disso. Entendeu? O que se estava se questionando, e aí o Supremo deixou, né, e aí, inclusive, passou, é um novo entendimento em relação a isso.
Aí da parte fiscal, sigilo fiscal. O Supremo, nesse julgamento específico do senador, falou o seguinte: ok, a parte em que o Ministério Público pede, está errado. Está errado, está errado. Tinha que ter autorização judicial, não pode pedir direto para o fisco. Mas aí tinha algumas provas lá que se mantiveram, não foram consideradas ilegais. Quais foram? Aquelas em que a própria Receita, a Receita Federal, o CARF, ou a própria Receita do Distrito Federal, disse o seguinte: o Supremo disse o seguinte, falou o seguinte, ó, no caso daquelas provas, daquelas, né, informações que a própria Receita compartilhou, aí sim, essas estão válidas ainda. Porque não foi o Ministério Público que pediu, foi a própria Receita verificando indícios de algum crime contra a ordem financeira, forneceu. Entendeu a diferença? Então, o Ministério Público não pode pedir direto a quebra do sigilo fiscal, nem bancário. Só pode se for de CNPJ de pessoa de direito público, ok. Mas caso a Receita, né, o fisco, o CARF, quem for, compartilhe, não foi o Ministério Público que pediu, foi compartilhado, verificando indícios de materialidade e autoria de crime. Aí sim, também está válido. Então é essa jurisprudência que foi acrescentada nesse caso do senador. Mas essa jurisprudência que você viu já é de 2015, o Ministério Público não pode pedir direto, ele tem que pedir autorização para o juiz. Letra E. Jurisprudência do STF também se reconhece em caráter excepcionalíssimo a possibilidade de quebra do sigilo bancário pelo Ministério Público, que se dará no âmbito do procedimento administrativo que visa a defesa do patrimônio público, quando houver envolvimento de dinheiro e verbas públicas. Ok, isso aí também é a mesma situação, né? Da pessoa de direito público. Mas aí é específico, né? Defesa do patrimônio público. Agora, não sei, deixa eu ver, 43, nem sei se esse julgamento ainda está válido aqui, teria que ver, mas é em caráter excepcionalíssimo. Isso aqui, numa prova objetiva, eu tiraria. Pode? Não, não pode. Uma prova oral, para você tergiversar, ok. Prova discursiva? Pode. Botaria assim, caráter excepcionalíssimo, escrevendo um parágrafo, né? Caráter excepcionalíssimo, o Ministério Público pode ter a quebra do sigilo bancário no âmbito de um procedimento administrativo que visa a defesa do patrimônio público, ou seja, quando houver envolvimento de dinheiros ou verbas públicas. Aí você gabarita a prova discursiva ou a prova oral, entendeu? Mas numa objetiva eu não colocaria, tá vendo aqui que é um julgado antigo, de 95. O Tribunal de Contas e os Tribunais de Contas dos Estados não podem determinar que quebra de sigilo bancário. Há que se mencionar, todavia, que o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito ordinárias de recursos públicos. Esse foi o entendimento firmado pelo STF no âmbito do mandato de segurança 33340 do DF. No caso concreto, o TCU havia requisitado ao BNDES informações relativas a operações de crédito, ou seja, TCU, Tribunal de Contas, mesmo caso do Ministério Público. Não posso quebrar o sigilo de uma pessoa física, posso requisitar para o juiz. Mas de uma CNPJ de uma pessoa de direito público, uma prefeitura, aí sim. Devido à gravidade jurídica que se reveste o ato de quebra do sigilo bancário, somente se dará em situações excepcionais, sendo fundamental demonstrar a necessidade das informações solicitadas e cumprir as condições legais. Além disso, para que a quebra do sigilo bancário ou sigilo fiscal seja admissível, é necessário que haja individualização do investigado e do objeto da investigação. Não é possível, portanto, a determinação de quebra do sigilo bancário para apuração de fatos genéricos. Ou seja, você não pode dizer, eu estou investigando o William, eu gostaria que quebrasse o sigilo dele para ver se eu encontro alguma coisa. Não, aí você aí já é a parte como juiz. Você estando lá sentado na cadeira magistrado, chega lá uma petição do Ministério Público ou do delegado. O delegado também pode pedir. O delegado pedindo a quebra do sigilo bancário de alguém. Aí você vê lá o pedido, o requerimento, né? Peraí, o cara nem sabe o que ele quer investigar, ele quer encontrar alguma coisa. Você, como juiz, nega. Por quê? Porque tem que ter individualização e o objeto da investigação. Está investigando ele por quê? Formação de quadrilha? Está investigando ele por quê? Qual o ilícito dele? Não tem nada aqui, só quer, tipo assim, quer meio que tentar encontrar alguma coisa, não?
Aí você quer bisbilho, como é que a gente, lá ainda a gente chama o termo bisbilhotar a vida do cara, entendeu? Para ver se encontra alguma coisa. Por fim, destaca-se que para o STF não é necessário a oitiva do investigado para a determinação da quebra do sigilo bancário. Isso porque o princípio do contraditório não prevalece na fase inquisitorial. Bom, eu acho que acabou aqui. Vamos lá. Quebra do sigilo bancário. Quem pode? Poder Judiciário, CPI Federal Estadual, Municipal não pode, Ministério Público, contas bancárias de titularidade de entes públicos. Atenção! As autoridades fiscais podem requisitar informações protegidas por sigilo bancário em instituições financeiras. Por quê? Porque elas mantêm o sigilo, porque elas estão numa. Só que tem que lembrar que as autoridades fiscais têm que ter quais requisitos? Tem que ter um procedimento administrativo instaurado. Então, as autoridades fiscais, né, tipo o auditor fiscal da Receita Federal, ele tem que demonstrar no pedido dele que tem que ter um processo administrativo instaurado, um procedimento fiscal em curso, as informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Então, você tem que... Vamos ver o inciso 11 para a gente ir para os exercícios. Ver se tem muita coisa aqui. Estava até marcado aqui. Acho que dá para a gente ler hoje, inciso 11. Inciso 11. Esse aqui, se eu fosse dizer para vocês, campeão de prova de concurso é o inciso 11. Isso aí você tem que decorar. Que eu acho que é o que mais ocorre no dia a dia, vamos dizer assim, no embate ali de polícia, né? Então, inclusive, hoje tem várias jurisprudências, inclusive, né, demonstrando realmente algumas necessidades para entender o que é consentimento nesse inciso aqui. Mas vamos lá. A casa é asilo inviolável. É a regra do indivíduo. A regra é o quê? Casa é asilo inviolável. Então, memorizar assim, a casa é inviolável, a regra. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Ou seja, a regra é, não posso entrar, desde que eu tenha consentimento do morador. Não tem consentimento, eu não posso entrar. É por isso que eu estou falando. Hoje existe várias jurisprudências para entender o que é consentimento. Entendeu? Não é o cara... Não, o STJ está sendo mais rigoroso, né? Que às vezes, posso entrar, o cidadão está ali com, sei lá, um policial na porta, dependendo do local que você já se sente intimidado, você está numa área, né, de, vamos dizer assim, de baixa capacidade socioeconômica, então você já se sente meio melindrado com a polícia quando entra. Então, o teu consentimento é tipo, não sei, o cara vai, não, valeu, deixa eu entrar, entendeu? Tem que ser formal o consentimento. Sim, deixo, entendeu? Salvo, aí é o que cai na prova, né? Então, é inviolável, não posso entrar. Salvo, posso entrar se tiver consentimento. Não tiver consentimento, não posso entrar. Mas sem consentimento, ou seja, não preciso do consentimento do proprietário, né? Do dono da casa ali que está ali morando. Salvo o quê? Em caso de flagrante delito, isso aí também cai muito, tipo assim, o que é, em que se entende de flagrante delito, né? Mas vamos lá, mas lá embaixo de repente de valer, senão depois eu explico. Flagrante delito, desastre, não sei, está pegando fogo a casa, ou para prestar socorro. Alguém está passando mal, né? Falaram que a pessoa infartou lá. Aí, pedido, não precisa pedir para ninguém, né? Você vai entrar e fazer massagem cardíaca na pessoa. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então, de novo, a casa é asilo inviolável. Não posso entrar de jeito nenhum, salvo se tiver consentimento do morador. Se não tiver, não posso. Qual as situações que eu posso? Primeira, flagrante delito, desastre ou prestar socorro para alguém. Ou durante o dia, por determinação judicial. Agora a gente vai ler com cuidado que cada um desses termos pequenininhos aí que é muito prova. Entendeu? O que é durante o dia? O que se entende durante o dia? Então, tudo isso a gente vai explicar, vai ler aqui, deve ter explicação. O que é durante o dia? Isso é muito prova, isso é o campeão de provas no inciso 11. O princípio da inviolabilidade domiciliar e por finalidade proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, bem como garantir, especialmente no período noturno, o sossego e a tranquilidade. Questão central
para que se possa compreender o alcance desse dispositivo constitucional, é saber qual é o conceito de casa. Então, já começa aí. O que é casa? Para o STF, o conceito de casa revela-se abrangente, entendendo-se qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade profissional. Então, você vê que ele é pequeno, inciso, mas tem vários detalhes. Então, o que é considerado casa? Qualquer compartimento habitado. Então, quadradinho ali, mora gente ali dentro, é casa. É de papelão, é de compensado, casa. Polícia não pode entrar. Qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, então, mora uma oca de índio, casa. Não, mas não é de uma pessoa só, é várias pessoas, vários índios moram ali dentro. É a oca do índio, não pode entrar, é habitação coletiva. Qualquer compartimento privado não aberto ao público. Todo um restaurante. A parte que vai do balcão para dentro, onde tem o escritório do restaurante, é casa. Ah, mas Divan, a pessoa não mora ali. É compartimento não aberto ao público. É casa. Você não pode entrar ali. Tem que ter autorização judicial. Tem o meu bar, meu boteco. A parte que entra do balcão para dentro, onde tem meu escritório, a polícia não pode entrar, tem que pedir autorização. Por quê? Porque é um compartimento não aberto ao público, que é aberto ao público é do balcão para fora. Então, esse é o conceito de casa para esse inciso. Você vai ver que as questões cobram essas questões, cobram esses detalhes. Assim, o conceito de casa alcança não só a residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos. Então, a pessoa mora num barco. Tem pessoa, aqui no Brasil, não sei se já está comum, mas, assim, alguns países onde você tem muito a questão costeira, por exemplo, né, Veneza, várias cidades assim, as pessoas moram em barco, né? Holanda, a pessoa mora em barco. Lá para cima, no norte, então tem pessoas que moram em barco, né? Moram em barco. Manaus, Belém nem tanto, mas Manaus já vi pessoas que moram em barco. E dependendo do barco, né, tem uma parte ali mesmo que é igualzinho uma casa. Tem casas, na realidade, flutuantes em Manaus, né? Tem bares flutuantes. Barcos, aposentos de habitação coletiva, como, por exemplo, quarto de hotel, não estão abrangidos pelo conceito de casa, bares e restaurantes. Só atenta aqui, bares e restaurantes não estão abrangendo o conceito de casa, a parte externa dele. A parte interna é uma parte que não é aberta ao público. Né? Bares e restaurantes, o cara botar na prova objetiva, bares e restaurantes, está fora. Mas se ele especificar que a parte administrativa do bar ou do restaurante, aí sim, a questão está errada, não pode entrar. Segundo o STJ, a arma apreendida no interior de um caminhão configura crime de porte ilegal de arma de fogo e não crime de posse. Isso se deve ao fato de que o caminhão não é um ambiente estático e, portanto, não pode ser conhecido como local de trabalho. Assim, a boleia do caminhão não está protegida pela inviolabilidade do domicílio. Olha o detalhe aqui desse julgado. Você tem dois crimes, né? Um de porte e um de posse ilegal de arma de fogo. Posse ilegal é eu tenho a arma dentro de casa, mas não podia ter arma, mas está dentro de casa. É uma posse, eu tenho a posse da arma. Porte é eu andar com a arma aqui no coldre ou na cintura. É porte. Porque tem pessoas que têm posse de armas, têm o direito a ter a arma, mas não têm direito a portar a arma. Não pode sair de casa para a arma, entendeu? Então tem uma diferença. E os crimes também são diferentes. Diferente de porte ilegal e posse ilegal de arma de fogo. Então, o que o STJ julgou aqui em 2013? Falou o seguinte, a boleia do caminhão, porque o crime de posse de arma de fogo é menor do que o porte. Então, provavelmente, aqui nesse caso, o advogado falou o seguinte, cara, vamos alegar que é posse, que a pena é menor, do que porte. Porque porte, a pena é maior, por quê? Porque você expõe mais as pessoas ao risco. Você está andando com a arma na rua. Entendeu? Você pode expor mais as pessoas, né? Você pode atirar no transeunte, né? Então, o porte é mais penalizado do que a posse. A posse está dentro da sua casa. Então, deve ter sido essa alegação, estou supondo, deve ter sido a alegação, mas o STJ disse não, a boleia do caminhão não.
não é considerada a sua casa ou o seu local de trabalho. Então, você vai ser penalizado não pela posse, mas pelo porte, como se você estivesse andando na rua, se você estivesse dentro do seu carro. Entendeu? Então, se eu estou andando dentro de um carro e a arma está dentro do carro, eu não respondo mais por posse, mas por porte. Ah, mas estava dentro do carro. Sim, mas você já está fora da sua casa, já está andando, já está expondo maior as pessoas ao risco do que se estivesse lá dentro do cofre na sua casa. Vamos lá. Isso aqui eu marquei numa outra aula, porque o STF entende que, embora os escritórios estejam abrangidos pelo conceito de casa, não se pode invocar a inviolabilidade de domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos. Isso aqui é aquela questão que a gente discutiu na aula passada ou antepassada, retrasada, sobre o escritório de advocacia, né? A inviolabilidade do domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos em seu interior. Com base nessa ideia, a Corte considerou válida a ordem judicial que autoriza o ingresso da autoridade policial no estabelecimento profissional, inclusive durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som, escuta. Entendeu-se que tais medidas precisavam ser executadas sem o consentimento do investigado, o que não seria possível durante o dia. Então, isso aqui é o suprassumo. Se você matar uma questão dessa em prova, você está diferenciado. Porque a escuta ambiental passou a ser regulamentada a partir de agora no pacote anticrime, né? Porque, na realidade, esse entendimento é praticamente... como é que se pode? Não pode ser? É praticamente genérico, né? Como é que você vai botar uma escuta ambiental na casa de alguém? Ou você tem que ter autorização para ir à noite, na casa da pessoa quando ela está dormindo, né? Ou quando as pessoas não estiverem lá, ou se, vamos dizer assim, se fingir de um prestador de serviço de uma internet, de um telefone, então, senão você não coloca essa escuta. Tá? A briga justamente está isso, porque a Constituição diz que a ordem fundamentada do juiz só pode ser durante o dia. Mas para a escuta está tendo essas questões. Porque como é que eu vou botar a escuta durante o dia? Eu tenho que fingir que eu sou um prestador de serviço. Mas se a pessoa não pediu o serviço, o que eu vou fazer lá? Entendeu? É meio complicado para ter esse tipo de ação da polícia. Por isso que está tendo essa briga doutrinária, jurisprudencial também, né, nos tribunais. Feitas essas considerações, cabe-nos fazer a seguinte pergunta: em quais hipóteses se pode penetrar a casa do indivíduo? O ingresso na casa do indivíduo poderá ocorrer nas seguintes situações: com o consentimento do morador, qualquer horário, qualquer casa, ele está consentido, sem o consentimento do morador. Ordem judicial apenas durante o dia. Perceba que, mesmo com a ordem judicial, não é possível o ingresso na casa do indivíduo durante o período noturno. Por isso que está dando essa briga em relação à escuta telefônica, né? Escuta ambiental, desculpa, escuta ambiental. Que você tem que botar na casa da pessoa. A qualquer hora, sem consentimento do indivíduo, em caso de quê? Flagrante delito, ou ainda para prestar socorro. Então, para essas situações. Resumindo, a regra geral é que somente se pode ingressar na casa do indivíduo com consentimento. No entanto, será possível penetrar na casa do indivíduo, mesmo sem consentimento, desde que amparado por ordem judicial durante o dia, ou a qualquer tempo, em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro. É recorrente a dúvida entre os alunos a respeito de qual seria o conceito de dia, para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88. A doutrina sempre se dividiu sobre o tema. Há autores que entendem que de dia é o período compreendido entre 6 da manhã e 18 horas. Outros utilizam o critério físico-astronômico, destacando que o dia é o intervalo entre a aurora e o crepúsculo. A aurora é quando nasce o sol, crepúsculo quando o sol se põe. Em setembro de 2019, todavia, promulgada a Lei 13.869 de 2019, nova Lei de Abuso de Autoridade, que tipificou como crime a conduta daquele que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas, ou antes das 5 horas. Pode-se afirmar que agora há parâmetros legais e objetivos que regulamentam o conceito de dia, que vai das 5 às 21 horas da noite. O que é isso? Teve a lei de abuso de autoridade, que foi uma reação do legislativo em relação às questões daquelas operações da Lava Jato, né, que o pessoal chegava lá com a Polícia Federal bem de manhã cedo, né, a pessoa ainda estava dormindo, então eles, como uma resposta, que a gente chama uma reação legislativa, eles falaram, não,
O cara que chegar antes das 5 horas para cumprir mandado de prisão, ele está cometendo abuso de autoridade. Entendeu? Então, acabou, né, tendo agora um parâmetro legal. Não pode ser nem antes das 5 ou 6, então tem que ser a partir das 5 nem depois das 21 horas. Não pode chegar com um mandato lá para querer cumprir 10 horas da noite. Mas aí tem um porém aqui nessa questão de hora. Vamos ver se ele fala aqui. A inviolabilidade do familiar também se aplica ao fisco. Acho que não vai entrar agora aqui não, mas já vou explicar aqui, se de repente estiver lá na frente, a gente lê novamente. A questão é entrar. Se eu entrei no período vespertino, durante o dia, na hora que eu comecei a busca e apreensão, eu posso ficar. Ah, não, deu 21 horas, vocês têm que sair. Não. Imagina, né? Dependendo da casa, né? Dependendo, pode ser uma mansão de 20 quartos. Você tem que fazer uma busca e apreensão. Tem poucos, né, agentes da polícia. Como é que você vai fazer isso? Então, dependendo do horário que você chegou lá, 6 horas da tarde, em 3 horas você não vai percorrer 20 quartos, abrir gaveta, abrir armário, verificar as coisas todas. Então, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. É adentrar. Depois que você entra, você pode ficar, mesmo no período noturno, porque você já entrou. O momento de entrada tem que ser durante o dia, com a ordem judicial. A inviolabilidade domiciliar também se aplica ao fisco e à polícia judiciária. Segundo a STF, nem a Polícia Judiciária, nem a administração tributária podem afrontar direitos assegurados pela Constituição da República, invadir o domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Ou seja, o cara da fiscalização, né, não pode chegar lá e dizer, não, estou investigando aqui sonegação fiscal, vou entrar aqui. Não pode. Polícia Judiciária, que é chamada Polícia Civil, não é a PM, Polícia Civil. Polícia Judiciária, Polícia Civil. A Polícia Civil, não, estou investigando o crime aqui de homicídio, eu preciso entrar aqui para verificar se tem vestígios. Não. Tem ordem judicial? Não tem. Então, se aplica não só aquelas questões de polícia militar, questão auditor fiscal, vigilância sanitária, todos, né? Tem que ter autorização. Como já comentamos, a entrada de autoridade policial em domicílio sem autorização judicial será possível na situação de flagrante delito. Isso é particularmente relevante no caso da prática de crimes permanentes, nos quais a situação de flagrância se estende no tempo. Exemplos de crimes desse tipo seriam o cárcere privado e o porte de drogas. Deixa eu ver se ele fala sobre o porte de drogas. O porte de drogas também está complicado. Nesses crimes, se exige uma pronta resposta das autoridades policiais, que devem ingressar no domicílio sem autorização judicial. Todavia, essa prática pode dar ensejo ao abuso de autoridade, uma vez que um policial pode vir a ingressar no domicílio sem que tenha indícios relevantes de um crime que está sendo praticado no seu interior. Para coibir o abuso de autoridade, o STF deixou consignado o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Por último, vale destacar que a doutrina admite que a força policial, tendo ingressado na casa do indivíduo durante o dia, com amparo de ordem judicial, prolongue-se nas suas ações durante o período noturno. Bom, acho que por hoje é só de teoria. Vamos lá. Inviolabilidade domiciliar. Conceito amplo de casa. Qualquer compartimento habitado, qualquer aposento habitado de ocupação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público. O ingresso na casa pode ocorrer com consentimento do morador, sem o consentimento, ordem judicial durante o dia, flagrante delito, desastre ou prestar socorro, a qualquer hora. É que acabou. Vamos para os exercícios. Outra questão que não botou aqui, mas é muito nova, que é a questão do que é esse indício de crime, né? De que é. Então não basta, por exemplo, e aí é julgado recente isso daí. Não basta eu prender a pessoa, né? A pessoa estava com uma droga, eu dizer, o que você está fazendo? Não sei o que, não sei o que. Cara, eu acho que você é traficante, você tem muita droga. Eu acho, então, que você trafica na sua casa, vamos lá na sua casa. Isso não é indício, não é porque a pessoa tem, né, uma quantidade X de drogas, automaticamente eu posso entrar na casa dela. Então, foi anulado isso no STJ.
O entendimento foi, não existe indício suficiente de que o tráfico era na casa dela. Então, e não houve consentimento dela para que entrasse na casa dela. É meio estranho, né? Mas a droga foi encontrada lá, bastante droga, realmente era um depósito, mas para o STJ foi anulada essa prova específica. Porque o simples fato da pessoa estar ali, né, traficando ou, né, transportando aquela quantidade de droga não quer dizer que o tráfico é na casa dela. E como não houve consentimento, era asilo inviolável, então não poderia ter entrado. Então a prova é ilícita. Quer dizer que a pessoa não vai ser acusada de tráfico, mas aquela prova que está dentro da casa dela é ilícita. Porque na hora de você fazer a sentença de crime de drogas, de tráfico de drogas, para fazer a dosimetria da pena, ou seja, para quanto é que eu vou dar de pena, eu levo em consideração a quantidade de droga apreendida. Nesse caso, essa quantidade de droga apreendida na casa não pode ser levada em consideração, porque é uma prova ilícita. Então, eu só posso dar a pena baseada na quantidade de droga que estava com ele. Então, provavelmente a pena, o juiz tem que dar uma pena menor, né? Ou deve ter dado, não sei como é que chegou o STJ. Eventualmente pode ter dado uma pena maior, baseada na droga que também estava na casa dele. Desculpa. O advogado de defesa deve ter recorrido nesse sentido. Ó, mas aquela droga que estava lá e foi levado em consideração para aumentar a pena, é isso. Ele não tinha autorizado. Estou supondo isso, né? Vamos lá. Vamos a algumas questões. Então, a gente viu hoje inviolabilidade domiciliar. Vimos também sigilo bancário e fiscal. Qual foi o outro que a gente viu aqui? Intimidade, vida privada, honra e imagem. Direito à indenização moral e material. São esses 3 incisos. Vamos pegar aqui alguns exercícios. Deixa eu compartilhar aqui. Então, na questão 26, vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar, peraí, botar o índice aqui. Tá, inciso 15. Então, anotando aqui, na aula 3, aula 4, aula 5 aqui. Depois montar os cadernos. Vamos lá. Opa, já caímos na primeira aqui. A primeira já temos possibilidade de fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, não, Sei não é não, não. professor. Não. É o que eu vi pacificamente. Vamos lá, pular. 2. Tem umas que a gente já fez aqui. Depois tem que botar uma ordem aqui. Também não. Não. Opa! Aí, vamos ler. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Tá em cima aqui, vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ok, até então ok. Em caso de ações penais, a autoridade só poderá adentrá-la com mandado judicial. Deixa eu botar aqui a questão, aula 5, questão 3. Meu Deus, eles são bem tendenciosos. Ó, infração penal não é literalmente flagrante delito. Uhum. Então, pode ser que ele tenha feito uma outra infração penal que não tenha flagrante delito. Então, eu acho que está errado. Mas que tu vê que é uma banca diferenciada, né? Eles são bem picuinha. É o concurso aí do Conselho Regional de Biomedicina. Você caiu mais de um concurso, né? Mais um concurso que é essa questão. A casa é asilo isolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Ok. Em caso de infrações penais, a autoridade só poderá adentrá-la com mandado judicial. Pois é, mas aí é uma interpretação que essa infração penal foi antes, depois, e o que ele quer entender para mim, aí eu estou chutando, né? É a questão do flagrante delito, né? E quer botar. Não, infração penal, não flagrante delito, está cometendo uma infração penal. Então, em tese, não precisa de mandado judicial, seria isso, né? Vamos lá. Isso é uma
Mas é o tipo de questão que, quando a gente botar no caderno, tem que botar um, tipo assim, revisante da prova. Infração penal é igual flagrante delito para ele, né? Errado. A despeito das garantias fundamentais previstas no juízo. Tá? A casa é a vida inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Em caso de infrações penais, a autoridade só poderá adentrar com a judicial. Portanto, na hipótese de infração penal identificada em flagrante, qualquer cidadão poderá adentrar em domicílio alheio para obstar, sem necessidade de mandado judicial, autorização do morador, assim como para prestar socorro. Agora, tome cuidado, mesmo em caso de flagrante de delito, o ingresso forçado de autoridade policial em domicílio, inclusive para a apreensão de objetos do crime, independentemente de autorização judicial, é condicionado à demonstração de fundada suspeita de ocorrência de crime no local, conforme já se pronunciou o STF aqui, ó. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados, que a gente leu ali, né? Então, é errado. Então, essas infrações penais seriam o flagrante para eles. Vamos lá. Esse a gente já respondeu ontem, né? Esse aqui. Certidões, não. Tratados internacionais, já respondemos. Já está ali. Condições previstas na cidadão brasileiro ser elegível, já ainda não. Toda e qualquer pessoa livre de manifestar seu pensamento, inclusive de forma anônima, a gente já respondeu. Já está respondido aqui, né? Você acertou. Aqui, a lei penal poderá retroagir? Não. No Brasil são emitidas penas perpétuas? Não. Uma pessoa poderá pleitear indenização por dano moral? Opa, essa daí é... Está respondido. Ah, está respondido, isso a gente já respondeu. É livre manifestação do pensamento sendo admitido anonimato? Não, né? Vedado anonimato. As entidades associativas, não. Os autores pensando em direito exclusivo, não. O chamado estado das coisas constitucional, não. O direito de resposta está respondido. Liberdade de expressão religiosa não protege de curso que, comparando religiões diversas, explicita hierarquização e diversidade entre elas. Acho que isso daí a gente não respondeu, mas esse daí poderia responder, porque a gente aí já respondeu essa daí, né? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui, calma aí. Calma aí. 18. Vamos lá. A liberdade de expressão religiosa não protege o discurso que, comparando as religiões dessa, explicite alguma hierarquização e animosidade entre elas. Entendeu? Eles são bem pegadinhos, né? Porque o que acontece? A liberdade de expressão religiosa, qualquer liberdade, a liberdade de expressão, não, olha só, não te dá o direito de fazer discurso de ódio. Ok, isso daí é passivo. Você não pode acobertar um discurso de ódio, um discurso racista, discriminatório. Ponto. Agora, ao mesmo tempo, tem julgado o STF que a liberdade sua, religiosa, de expressão, não há problema nenhum de você ser proselitista. O que é proselitista? Proselitista, um cara que é proselitista é um discurso proselitístico. É o quê? O discurso que eu digo, eu sou melhor do que você. Entendeu? Meu partido é melhor do que o seu. Minha religião é melhor do que a sua. O STF entende pacífico. Eu não estou discriminando. Eu estou argumentando que eu sou melhor do que você. O que ele está dizendo aí? Está comparando a religião e ele explicita que existe uma hierarquização. Olha, as religiões judaico-cristãs são melhores do que as religiões de matriz africana. Eu estou discriminando? Não estou mandando matar, não estou dizendo nada disso. Eu só entendo isso. Eu entendo que a religião de matriz africana não existe, é invenção. Não é uma religião, entendeu? É magia negra, eu posso falar isso. Não sendo racista, tá ok. Então, entendeu? Então, errado, então, né? Então tá errado. Entendeu? Para mim é isso. Então, ele não protege o discurso com várias religiões, que uma hierarquização e animosidade, etc.
Correto. Correto ou errado? Agora eu fiquei em dúvida, eu mesmo explicando. Não, a liberdade de expressão não protege o discurso, porque, comparando as religiões diversas, precisa alguma hierarquização. Eu acho que a parte final Não estaria errada. protege? Não Não. protege? Protege. Ah, entendi. Entendeu? Não, Então tá errado. tá errado. Então. Porque não tem problema nenhum. Não posso ser racista. Discurso, se o cara botar discurso de ódio, tá errado. Entendeu? É. Vamos lá. Essas pegadinhas dele. A liberdade de expressão religiosa não protege o discurso que, comparando religiões, explicite algumas religiões. Então tá errado. Tá errado. Tá Protege. errado. Uhum. Protege. Vamos ver o que ele respondeu aqui. Errado. Segundo a jurisprudência do STF, julga o item acerca dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Errado. Tendo visto disposto no julgamento do Supremo Tribunal Federal que definiu o direito de proselitismo. Esse aqui, ó, proselitismo religioso. Você pode ser proselitista, ainda que para que pretensamente defender superioridade de denominação religiosa em detrimento de outra. Caracterizaria a conduta criminosa para o STF se o discurso religioso implicasse em dominação, opressão, restrição de direitos ou violação da dignidade humana dos integrantes dos demais grupos religiosos. Ok, entendi, entendeu? Então, por exemplo, isso é pacífico. Proselitista é isso. O que é proselitista? É eu ser melhor do que você. Eu fazer um discurso, não. O meu curso é melhor do que você. Eu dou aula melhor do que você. Minha religião é melhor do que a sua. Meu partido é melhor do que o seu. Quais são os meus argumentos? Esse, esse, esse. Isso é proselitismo. Não estou discriminando você. Estou argumentando que eu posso ser melhor para você. O julgamento foi por maioria vencido por Luiz Fux. Interessante notar que o conteúdo das obras do indigitado padre parece não se limitar a fazer comparações, mas combater, eliminar ou limpar, além de mostrar não ter o menor conhecimento sobre o assunto, conforme se depende das tradições contidas no processo. Os próprios pais e mães de santo de todos e todos os que trabalham em centros de terreiro são as primeiras vítimas, são instrumentalizados por Satanás. A doutrina espírita é maligna, vem do maligno, página 16. O espiritismo não é uma coisa qualquer como alguns pensam. Em vez de viver no Espírito Santo, de depender dele e ser conduzido por ele, a pessoa acaba sendo conduzida por espíritos malignos. O espiritismo é como uma epidemia e, como tal, deve ser combatido. É um foco de morte. O espiritismo precisa ser desterrado da nossa vida. Não é preciso ser cristão e ser espírita. Limpe-se totalmente. O demônio dizem muitos, não é nada criativo, e continua usando o mesmo disfarce. Ele, que no passado se escondia por trás de ídolos, hoje se esconde nos rituais e nas práticas do espiritismo, da umbanda, do candomblé e de outras formas de espiritismo. Todas essas formas de espiritismo têm em comum a consulta aos espíritos da reencarnação. Há pessoas que já leram muitos livros do chamado Espiritismo de Mesa Branca, de um kardecista muito intelectual que realmente fascina. As coisas do inimigo os fascinam, desfaça-se de tudo, queime tudo, não fique. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, isso aqui a gente não vai ler o julgado aqui para não demorar, mas é isso aqui que eu estou dizendo. Isso aqui provavelmente é um livro de um padre que o cara foi lá e foi no Supremo e disse, isso aqui é racismo. E o Supremo entendeu, não, isso aqui é proselitismo. Ele está dizendo que a religião católica é melhor do que essas religiões. Isso não tem problema, de novo, o entendimento do Supremo, isso daí não é racismo. Bem que ele botou aqui, ó. Entendeu? E ele pegou a própria palavra, né, e usou aí parte da palavra de Deus aí, que no caso seria defesa da sua fé, né, a liberdade religiosa. Questão 18. Só respondemos duas até agora. Uma rápida aí para responder mais 5, pelo menos. Essa aqui já resolveu? Não. Então, essa aí dá também. Não, atividade, a repressão do abuso de liberdade, expressão. Vamos lá. É imediata e mais adequado ao resguardo da intimidade e a repressão ao abuso de autoridade. A questão 19, né? Abuso de liberdade de expressão é a supressão de liminar, a supressão liminar do texto ofensivo e não o direito de resposta. Ao contrário, né? O Supremo entende que Não, que eu ia explicar. Qual é o entendimento que a gente falou? A jurisprudência diz o seguinte: se você tem um texto lá que te ofendeu, tua honra, tua imagem, tua dignidade, a primeira medida do juiz não é retirar, eliminar aquele texto, é dar o direito de resposta. Entendeu? Inclusive, se você mandar retirar o texto, eliminar o texto, né, que é limitar o texto ofensivo,
você pode reclamar no Supremo Tribunal Direto Federal, do chamada Supremo. direto ao Supremo. Então está errado, entendeu? Porque a abuso de liberdade de expressão não é a supressão, né, do texto, é o dar o direito de resposta. Tu vê que eles são bem pegadinhos, esses caras, né? São. Não, aqui não. Essa a gente já passou e não viu, né? Vamos lá, mas essa aqui a gente já estudou. Vamos lá. O direito à vida, apesar de sua importância e ser pressuposto para o exercício de todos os demais direitos, não possui caráter absoluto. Isso é permitida, por exemplo, a pena de morte em caso de guerra declarada. Correto, né? Certo. A gente já era para Mas a gente já era ter feito isso aí, 21. Já era para ter feito ela. É porque a gente já estudou, né? 21. Vamos lá, próximo. já foi respondido. Já foi, já está embaixo aqui, né? Não, nem personalidade ainda não. Tá aí, Ah, tá. Essa daí dá. Questão 24. Vamos lá. Deixa eu ver. 2. Vamos lá, 24. Em uma sociedade livre, quando existir significativo risco de um discurso expressar opiniões divergentes daquelas aprovadas pelo governo, este poderá censurar aqueles, sobre o argumento de que seu autor poderá persuadir pessoas a rejeitar crenças aceitas. Errado. Errado, né? Você não pode ter censura. Censura prévia não existe censura no Brasil. Então, errado. Questão 24, já não teve. Vamos mais uma para finalizar, pessoal. Não, segurança jurídica, não. Reserva legal não tinha respondido. Vamos ler. Já era para ter respondido isso aí. O de hoje não apareceu quase nenhum, né? Mas se aparecer amanhã, a gente responde. Vamos lá. O princípio da reserva legal quer dizer que ninguém pode ser constrangido a fazer ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso daí a gente respondeu, sim, mas eu não notei, não. 26. Mas não deveria estar marcado aí. Eu acho que Você lembra que é porque a gente não marcou, mas lembra que a gente viu que esse estava errado, porque ele copia e cola direto da Constituição, isso aí, que é o princípio da legalidade? Ele só confundiu a gente, lembra? Que eu achei até estranho. Eu achei até estranho isso aqui, mas é porque ele pegou. Ninguém será a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade, que ele bota o texto e bota outro conceito. É isso que ele tentou usar, né? 26, já tinha feito isso aqui. Só mais uma, já que a gente não resolveu quase nada. Ele não respondeu quase nada do que a gente deu hoje. Aquele lá, acho que tá aí, ó. Mas aí também já era de outro assunto, né? Deixa eu ver aqui. Estão Vamos lá, vou tentar mais um. Lá hoje que eu falei que aquele era campeão de cair. Mas pode ser nessa banca não ser campeão, né? Direito à vida previsto. E daí também já respondeu. Já estudou. Mas ainda não. 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 Então. Aí, Qual? Voltou? Aí era contraditório e ampla defesa, não. Entidades sindicais, não. Tá aí, ó. Não, opa, caiu aqui. Vamos para finalizar 40. Vamos lá. 40 aqui. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Correto, tá aí. Salvo em caso de desastre ou para prestar socorro. Ou a qualquer momento, por determinação judicial? Não, né? Eu acho que tá errado. Tem que ser durante o dia, né? A determinação judicial.
É pegadinha clássica, mas só botar aqui para vocês. O erro aqui, ó, durante o dia. Por isso que eu falei, tem que decorar esse inciso, né? Porque o cara mudou só aqui, botou a qualquer tempo. Então é isso. Respondemos aqui 6 questões, 7. Amanhã a gente continua mais alguns incisos. Vai só aumentando aí. Mas depois a gente vai conversar aí. Hoje eu vou mandar lá no grupo os nossos que eu já baixei, né, para mandar para vocês. É E depois isso. é bom também, não é melhor parar para